Passando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil, né, pela internet, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E nós trouxemos hoje um especialista numa área para falar sobre esse grande debate que a gente está tendo no Brasil, né? Afinal de contas, estamos agora vivendo aí o empresário como vilão, o funcionário ou o cidadão, ou seja, uma questão muito polêmica, né, que traz à luz uma discussão que a gente precisa ter. Nada melhor do que conversar com um especialista na área. Com muito prazer, eu recebo aqui o Dr. Ricardo Oliveira, especialista em Direito Empresarial. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, André, e eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a exemplo da medicina, o direito, né, ele vai criando as suas especificações, né? E aí quando se fala sobre a questão do direito empresarial, poucas pessoas conhecem, mas a atuação do profissional da área da justiça nesse segmento. Bom, o direito empresarial, ele é uma gama de demandas, e mais especificamente, mais concentrado no direito trabalhista e empresarial, que é o principal foco dele. Onde a parte mais sensível do empresariado está exatamente na questão trabalhista, no seu relacionamento com os empregados, no cumprimento das leis que são enormes, nas obrigações dele que são enormes, nas trabalhistas e tributárias também. E o resto ele também atinge direito consumidor, direito civil, mas basicamente o direito empresarial, ele está muito voltado em cima do direito do trabalho e do direito tributário. Vamos levar essa discussão hoje para, assim, a opinião do especialista e também do cidadão sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil, aonde está sendo colocado ali, né, aquela coisa assim de que alguns discursos, né, vamos beneficiar ao trabalhador, oportunidades, isso e aquilo, e colocam o empresário como se fosse, desculpe a expressão, mais um demônio, uma pessoa assim que atrapalha o crescimento do Brasil. Está correta essa visão, doutor? Está extremamente equivocado. Eu digo sempre, André, além disso que você falou, que eu costumo dizer com o empresariado, cumpra as leis, que já é mais do que suficiente. O que ocorre? Os empresários, às vezes, até quer fazer algum benefício além, quer ajudar, está sensibilizado com o seu empregado, quer valorizar e vai além da lei, permite quer implantar benefícios. Quantas vezes os próprios juízes trabalhistas lá em plena audiência falam assim, cumpre a lei, ele vai cumprir, ele foi além da lei e acaba prejudicando a si mesmo. E eu digo muito aos empresários, com todo respeito, empresário, a empresa não é instituição de caridade. Você cumpre as leis, você quer ajudar as pessoas, vai ajudar uma instituição de caridade, tudo bem, mas ele está cheio de boa vontade, mas acaba se atrapalhando ao tentar criar benefício para o empregado e que na verdade vai complicar para ele. Então, o empresariado eu vejo muito, eu milito nessa área há mais de 25 anos, eu vejo que o empresário, ele está cheio de boa vontade, mas só boa vontade não resolve, às vezes ele acaba se prejudicando, se auto-prejudicando. Então, é uma mão dupla. Eu falo, empresariado, ele tem que... não existe, André, a gente tem que valorizar. Tudo bem que a gente tem que valorizar, o empresário tem que valorizar a mão de obra. E eu falo, é uma mão dupla. Não existe empresário sem mão de obra e nem mão de obra sem empresário. Então, essa história, isso vem lá de épocas passadas, principalmente do comunismo, sem entrar em nenhuma questão partidária, que o lucro é coisa do demônio, seria coisa... Entra até em termos religiosos e bíblicos, né? Exato. Porque entra o demônio. As viúvas daqueles soldados romanos, né, reivindicando que eram funcionários, né, daqueles, digamos assim, aquelas pessoas que tinham o poder, né, então, enquanto servia, aí depois virava viúva e criar aquela relação de empresarial, né, no primeiro momento era de fidelidade, aí depois passava a ser empresarial. Então,
Então é preciso acabar com esse estigma, né? Que o empresário quer. Afinal de contas, o empresário vive de quê? Ele vive de lucro. Assim como o empregado tem o salário dele, qual que é o salário do empresariado? É o lucro dele. Ele tem que cobrir os custos dele, pagar o empregado dele, e ele vive de quê? Ele vive de lucro. Assim como o empregado precisa, ele quer ganhar alto salário, e é correto, desde que dentro de uma proporcionalidade, que ele se prepare para isso, para subir dentro da empresa, adquirir conhecimento e ser útil para o patrão, ele tem também que entender que o empresariado tem um lado dele, que é recuperar o investimento que ele fez e se auto-remunerar, que é o lucro. Primeiro que ele investiu para montar toda aquela estrutura, ele precisa ter aquele retorno daquele investimento, recuperar o investimento. E além disso, ele precisa de obter o lucro, que é o sustento dele. O empresário vive de lucro. E a gente vê, doutor, aquela velha frase: empresa familiar não vai para frente. A empresa familiar, a tendência é a falência. Talvez seja não só a empresa familiar, mas o empresário pensar na empresa como família um problema? Eu não vejo assim. Realmente é porque envolve. As pessoas não estão. Geralmente, a entidade familiar, a empresa familiar, muitas delas procuram assessoria específica para tratar desse assunto. Acontece porque envolve, as pessoas não separam o que é assunto familiar dentro da empresa e o que é dentro da empresa e fica misturando a questão familiar com a questão empresarial. E quando esse empresário ele tem um funcionário como um membro da família? Sem problema, desde que seja bem tratado. Essa questão. Separa as questões. Não entra questões familiares dentro da empresa, esquece, quando ele entra dentro da empresa, esquece que ele é filho, que ele é esposo, que ele é esposa, esquece isso. Aqui dentro da empresa, ele é um presidente, ele é um diretor, enfim, ele é um gestor de empresa e não pode misturar esses assuntos. O problema todinho está aí. Ele misturar essas questões de família com empresa. É muito salutar. E a maioria deles procura ajuda especializada em como cuidar dessas questões. A questão é a consultoria para reaprender? Para reaprender, ele até sabe a questão empresarial, ele é um grande gestor, ele sabe muito bem lidar com a gestão dele empresarial. O problema é que ele confunde as questões familiares, traz para a empresa e leva o problema da empresa para dentro de casa. É só isso. Esse só não é só coisa pequena, é uma questão muito grande que tanto é que exige, às vezes a maioria recorre a especialistas para separar isso. Separando isso, dá muito bem, até porque tem um fator muito grande, que é a questão da confiança. É lógico que num vínculo familiar, a confiança é muito maior com a tua esposa, com o teu filho, do que com o outro empregado que ele desconhece. Até ele adquirir essa confiança, enquanto família, ele já rompeu, ele já ultrapassou essa barreira. E essa questão que estão colocando hoje como o empresário, como o mal, sendo que nós temos acima dos empresariados um governo que não trabalha, que não produz e vive de tributos. E aí coloca essas pessoas, empresariados que mantêm a máquina funcionando, como se fosse um mal. E aí vamos salvar o cidadão, salvar o governo e o empresariado. Como é que fica nessa história? É muito comum isso, muito bem colocado por você, André. O empresariado, eu digo o seguinte: você, quando vai montar qualquer empreendimento, você já tem com certeza você tem um grande sócio, o sócio majoritário, que se chama governo. Hoje também um assaltante. Exatamente. O governo fica de braço cruzado lá, ele quer, no final do mês, ele quer receber o dele. Se você não pagar os tributos seu, ele vai cobrar isso aí, vai cobrar pesado. Ele tem toda uma estrutura muito bem montada, e vai executar, e vai invadir teu patrimônio. Eu não discuto essa questão, que o empresariado ele tem que pagar tributo. Não existe mundo sem tributo, a não ser que ele vai para um paraíso fiscal. Mas não é essa. Ele tem a responsabilidade social, que é pagar o tributo para o governo pegar aquela receita e fazer benefício, e reverter em benefício da sociedade. Mas ele não pode ver o empresariado, como infelizmente acontece muito, é que o fiscal, vários fiscais, não são todos, mas infelizmente acontece muito, do fiscal entrar na tua empresa e ele já te vê
como um sonegador em potencial. E você tem que reverter esse quadro. É o princípio contraditório, né? Até que se prove o contrário, todos são inocentes. Mas quando você vem para uma auditoria, você já vem condenado. Já vem condenado. Isso é muito comum. Ele já acha que você é um potencial sonegador. Enquanto que a verdade não é essa. Primeiro que eu vejo um grande vilão na economia brasileira, é a questão ela ultrapassa a questão fiscal, é essa questão econômica, que ela impede o crescimento da economia com essa carga altamente pesada e complexa. Para você cumprir uma carga tributária hoje no Brasil, além dela ser enorme, ela avança sobre a sua tal renda e você tem que ter, ela é muito complexa e isso exige um custo altíssimo para você se manter e cumprir aquilo sem que te traga problema. E às vezes, muitas vezes, você tem problema em cumprir pela dificuldade, pela complexidade da norma. E o fiscal chega na tua empresa e ele já vê aquilo equivocadamente, acha que você está sonegando, enquanto que você tem que explicar para ele. É comum isso no empresariado. Você tem que explicar para o fiscal que você não está daquele jeito, que você, às vezes, pode até ter descumprido uma norma. Isso mas não você não é bandido. Não é bandido. E às vezes nós sabemos que você não pode invocar na sua defesa que desconhecimento da lei. Mas a lei tributária é tão complexa que você é muito difícil você cumprir ela rigorosamente em dia. Até mesmo porque, doutor, nós temos muitos impostos, várias contribuições, e aí o empresário ele fica perdido nesse processo todo, né? Porque muitas contribuições que ele é obrigado a fazer, acho que o senhor fala que é uma regra. Não conhecer a lei não quer dizer que você está imune a ela, mas você tem que ter pelo menos uma parte, uma parcela do governo. Eu me lembro que aqui em Goiás nós tivemos uma situação meio paradoxa, né? Tínhamos Emater, tínhamos não sei o quê, aí fundiu tudo numa mesma empresa. Aí o fiscal, ele era o orientador. Ele ia de manhã, orientava o empresário ali, agrícola, essas coisas, e à tarde ele ia multar. Então, assim, o governo ele não faz essa parte de separar aquele trabalho pedagógico daquele trabalho fiscal, né? Acho que, será que esse talvez seja um dos problemas? Tá aí. Isso existe até na lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, 2006, ela tem essa previsão. E o fisco, a função dele não é só autuar você, ele tem que te orientar a cumprir primeiro. Então lá, pedagógico, lá primeiro o governo está tentando entrar nessa seara de primeiro orientar. Ele está tentando colocar isso, e já colocou até em lei, e colocar isso na prática. Primeiro vamos orientar o empresariado, ou o cumpridor, ou o sujeito passivo, que a gente chama lá no direito tributário, como é que se cumpre aquela norma. Porque ela é tão complexa, André, que é comum os fiscais mesmos ter dificuldade de interpretar aquela norma e aplicar ela no dia a dia. Tamanha complexidade. Então daí vem o próprio governo está sentindo essa necessidade e está colocando isso em prática, tentando colocar em prática, que primeiro ele precisa de orientar o empresariado para cumprir as suas obrigações, para depois atuar, inclusive no direito trabalhista também. Não é só atuar. E aí nós vamos entrar nesse aspecto, porque cada empresa que fecha é uma torneira que fecha lá, né, na entrada dos cofres públicos, né? Cada empresa que fecha, ela deixa de contribuir. Então, assim, às vezes tem que rever essa situação e entender que a torneira não pode fechar, né? Exatamente. Nós colocamos muito nas defesas dos empresariados exatamente essa questão. Eu falo assim, do jeito que está fazendo com o empresariado, na forma que está vendo, e a maioria das vezes, cada caso é um caso, mas às vezes na forma que está se colocando o empresariado, como está sendo tratado o empresariado, ele vai se sucumbir, ele não vai resistir, ele não tem condições econômicas, financeiras para continuar no mercado. E fechando uma empresa, fecha-se vários postos de trabalho. E aí vem o problema social, vem desemprego e toda essa consequência danosa que decorre desse fechamento desse posto de trabalho. Nessa semana, os jornais trouxeram que a metade das empresas do Brasil estão inadimplentes.
e trouxe também essa questão que o governo reconhece, o rombo que tem na questão do FGTS, que as empresas não conseguem sequer cumprir com aqueles compromissos. Aí voltamos àquela questão, né? O empresário, ele, grande parte, né, ele não quer ter o constrangimento de ser auditado, isso e aquilo. Mas do outro lado também, né, o governo agora começa a entender esse lado e começa a chamar o empresário para um acordo. Ou seja, estamos caindo na realidade? Está caminhando para isso. O empresário, eu digo sempre que o empresário, ele é comum, ele tem medo de fiscal. Essa é a verdade. A maioria deles tem medo de fiscal. Ele tem medo do fiscal, ou o fiscal ele se veste de um poder que ele não tem? Porque quando por exemplo, nessa área trabalhista, um oficial de justiça, quando ele chega para uma intimação de uma audiência, que é uma coisa tão simples, ele já vem como um atestado de condenação. Ele já mostra a carteira, já se posta ali como um agente e dá como se fosse uma condenação prévia para a empresa. Perfeito. E aí, assim, o constrangimento do empresário em receber, dos funcionários, aquela coisa, ação trabalhista, não sei o quê, quando na realidade é um processo comum da justiça, mas aquela coisa do oficial de justiça, o poder, né, de já chegar com aquela questão da intimidação, carteira, estou trazendo aqui uma intimação, quando na realidade não é uma intimação, né, é um comunicado para comparecer a uma audiência, mas já vem aquela coisa o próprio oficial de justiça, quando ele chega, já chega com aquela coisa da condenação. Às vezes, só para esclarecer essa questão, na verdade, quando é um oficial de justiça, ele é um agente do Poder Judiciário. Sim. Aí, geralmente, quando chega a demanda trabalhista, quando vem, ela vem notificação pelos Correios. Quando chega um oficial de justiça, que é um agente do Poder Judiciário, é porque já existe uma ação trabalhista que está em curso ou que já está no final dela e que já está em fase de execução, ou seja, de cumprimento daquela condenação. Esse pessoal, André, só para esclarecer para o público em geral, para você também, esse pessoal até que eles são, eu diria assim, eles são até certo ponto bem comedidos. Sim. O problema com todo respeito com a entidade que é o Ministério do Trabalho, e os fiscais do trabalho é que são mais truculentos, com todo o perdão deles, mas esta é a realidade. O fiscal do trabalho, muitos deles são truculentos, então ele chega na empresa para fiscalizar, até porque ele tenta pegar o flagrante, e nessa de pegar o flagrante, muitas vezes ele extrapola nessa situação. Um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade. Eu tenho caso concreto que a cliente minha, ela achou que estava ocorrendo um assalto, porque o fiscal do trabalho entrou tão abruptamente, uma coisa horrorosa, que semeou a desordem dentro da empresa. Ela achou que estava acontecendo um assalto dentro de um shopping. E ela foi ver, era um fiscal do trabalho. Então, é preciso... Ele vem sobre esse argumento. Nós temos que pegar o flagrante. Mas não é por aí. Eu acho que, mesmo nós estamos num país democrático, democracia significa cumprimento de ordens e deveres e obrigações. E direitos. E direitos. Então, ele tem que respeitar o direito do contribuinte, do patrão ou do empregador, no caso o empregador, para que ele exerça o trabalho dele e o empregador exerça o dele. Afinal de contas, o princípio da inocência, constitucionalmente assegurado, ele não pode ser invertido em hipótese alguma, principalmente no poder democrático como nós, no Estado democrático como nós. Aí tem aquela questão da cultural. Eu sempre falo, né, que hoje nós somos a segunda geração dos analfabetos, porque até a década de 60, 70, o número de analfabetos era muito grande no Brasil. Hoje a gente está na segunda geração. A falta de informação por parte para o empresário e uma assessoria, que o empresário às vezes ele é muito sonhador, ele é perfeccionista, ele é idealizador, mas se esquece que ele precisa de se garantir. E aí o profissional, um advogado trabalhista, um advogado empresarial, essas coisas,
às vezes ele consegue resolver um problema que na cabeça do empresário é insolúvel, ou não? Exatamente. Na verdade, eu digo muito que o ideal seria que toda empresa, além da assessoria contábil, ela tenha também uma assessoria jurídica. Exatamente para isso. Mas aí o custo aumenta, eles alegam, o advogado fica muito caro, e realmente a gente reconhece isso. Não fica caro não. Se ele fizer caro, se o empresário não cumprir e tiver que contratar um advogado, aí é caro, né? A questão do caro é muito relativo. O relativo, bem lembrado. Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes ele deixa de fazer uma prevenção, que quase não existe. Ou orientação. Ou obtendo orientação de como proceder, porque quando o cliente nos chega, principalmente não, as grandes empresas, André, lógico, elas já estão bem assessoradas, elas estão bem estruturadas, então ela tem todo um aparato, uma assessoria jurídica, contábil, fiscal, que dê sustentação para ela. Mas o empresariado médio para baixo, o pequeno, ele já chega em você já com problema. Ele não pergunta antes de realizar. Já chega com caos. Já chega no caos, no desespero, porque ele se assusta com aquilo, às vezes com uma demanda muito grande, trabalhista ou fiscal principalmente, que essas duas áreas são extremamente sensíveis, né? Sim. E aí, essa questão do advogado tributarista, né, ele navega e é um estudante, né? Ele está sempre repensando, está sempre lendo, porque no Brasil nós temos leis, desculpe o que eu vou usar, mas são espasmos, né? São leis que absolutamente elas são criadas dentro da cabeça de pessoas que têm utopias, e aí o advogado tem que ir lá lutar contra uma utopia. Um exemplo que a gente pode dizer, essa questão da lei das empregadas domésticas, né? Que até hoje não há consenso, não há absolutamente nada, e tem aquele princípio de que o lar é inviolável. Como é que um fiscal trabalhista, ele pode entrar numa casa para ali verificar, sendo que o lar é inviolável? Aí como é que o advogado se posta nessa situação? Você tocou numa questão extremamente sensível. Eu digo o seguinte, quem faz a lei, ou quem assessora os nossos legisladores, com todo o perdão e respeito a eles, mas a maioria deles estão afastados da realidade. Eu digo sempre o seguinte, que antes de se fazer uma lei, é preciso consultar lá embaixo como está ocorrendo aquilo, o que está acontecendo na prática. Então, há uma distância muito enorme entre aquilo que está na lei e o que está na prática, de tal forma, de tal tamanho, que fica inviolável, fica inviável você cumprir aquela determinação, porque vocês estão um exemplo bom, a questão da empregada doméstica, está aí, criou-se tantos direitos e são merecedores, agora como é que nós vamos colocar isso em prática? Como que eu vou entrar? Aí essa questão do lar, a primeira barreira que eles encontraram foi isso. Como é que nós vamos resolver? Não, então nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos mandar uma notificação para você, o Ministério do Trabalho vai mandar uma notificação, porque nós não podemos entrar nessa empresa para fiscalizar a empregada doméstica. Primeiro tem que pedir uma autorização judicial para entrar na casa, sim, né? Nesse ponto aí eu digo que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, ele teve juízo de pedir. Primeiro, eles estão vendo que realmente dá essa necessidade. Primeiro vão notificar o patrão ou a patroa, que é o mais comum, para depois ele, se for o caso, para ter que entrar na residência, pedir autorização judicial para verificar lá essas condições extremas. Porque invadir, mesmo que com ordem judicial, André, isso é direito na Constituição, essa invasão, entre aspas, mesmo por uma ordem judicial, que deve ser feita por ordem judicial, ela tem que ter muito bem fundamentada. Ela não pode ser por qualquer coisa, para lá buscar algum objeto, não. Elas têm, segundo os nossos doutrinadores, e a jurisprudência caminha para isso, ela só pode ir para ver se estiver ocorrendo um crime, exceto aquelas situações excepcionais, que é prestar socorro, ou alguma situação que essa aí independe de autorização judicial. Mas quando, numa situação normal, que não existe, fugiu
civil dessa excepcionalidade, o que ocorre é que a mesma com autorização judicial, só se for buscar um crime ou produto do crime. Então, se você tem uma relação de emprego lá dentro da tua casa, ela tem que ser muito bem tratada na questão até mesmo de ver se está vindo cumprimento. Primeiro, vai haver denúncia e depois uma notificação para ver se aquela denúncia e entrar num acordo. Mas você veja essa dificuldade em colocar em prática aquilo que o legislador criou. Aí nós podemos dizer que nós temos uma bancada no Congresso que defende ali a questão do prestação de serviço, porque levando um pouco para a área de segurança pública, nós temos hoje no Brasil quase 350 mil agentes da lei, Polícia Militar, Civil e Polícia Federal. E temos um contingente de quase 700 mil pessoas que prestam serviço de segurança terceirizados. Aí essas leis podem ser frutos aí de vamos acabar com essa relação e venham para a prestação de serviços, que você não tem esses problemas, aí vem um advogado para esclarecer essa situação. Cai tudo no colo do judiciário, né? Vai tudo lá porque é o seguinte, exatamente nessa ânsia. Nós estamos vivendo uma época de muita transformação, todos nós sabemos disso. O mundo está evoluindo muito rápido, essa questão de internet, de conectividade, então está vindo muita transformação, muita evolução, e as leis, muitas vezes, igual a nossa CLT, que é lá da época do Getúlio Vargas, de 1945, então lá a realidade era totalmente diferente, e aí o pessoal fica lá, nós estamos com a lei lá atrás, hoje com toda essa evolução, e fica nessa ânsia, nessa vontade de querer adaptar, e muitas vezes essa ansiedade, essa tentativa de fazer a solução rápida, acontece nesse emaranhado, nessa confusão danada, entre poder público e o empresariado, quem é o cumpridor da lei, não só o empresariado, como o contribuinte, o empregado também tem que cumprir a lei, e aí fica essa confusão que vai tudo desaguar lá no Poder Judiciário e a demanda aumenta muito e aí os problemas só vão aumentando. No começo da entrevista, o senhor falou sobre essa relação de empresário com funcionário, coisas assim. Mas às vezes o empresário ele tem que ser assim, porque se o empresário aplica a lei, hoje é com o assédio moral. O patrão, ele dá uma ordem para o funcionário e o funcionário se sente constrangido. Foi um assédio moral. E aí leva o patrão na justiça baseado no assédio moral quando é uma regra da empresa. E aí o patrão tem que mostrar que aquilo lá não é um assédio moral, é uma rotina da empresa e ele vai perder na mão de obra. Porque, ou seja, fulano já foi... tem várias ações na justiça, por isso, por aqui, tu quer trabalhar naquela empresa lá não. Aí vem esse estigma, vem aquela coisa assim da falta de informação. Assédio moral, doutor, como é que se configura numa relação de funcionário e de patrão essa questão que ela digamos assim, subjetiva, né? Porque depende da pessoa que recebe a informação e da pessoa que passa a ordem, né? Ou tô errado? Me explica essa questão do assédio moral, porque agora é a moda. Bom, o assédio moral é essa questão, essa ânsia do poder de resolver essa questão, porque é um absurdo, é inadmissível nós pensarmos até hoje existe condições análogas de escravo. Então, nós temos que, para resolver, como é que é isso? Nós estamos em pleno século XXI, o mundo evolui do jeito que está e, no entanto, está tendo trabalho escravo. Aí, exemplo, só abrir um parentezinho, Zé de Alencar, que era vice-presidente do Brasil, respondia a vários processos na justiça, porque ele tinha esse trabalho análogo nas fazendas dele. Então, aí vem o poder público e vamos tentar resolver isso. Realmente, André, o que tem que ver é que, infelizmente, há empresariado que, assim como todo segmento da sociedade, que vai para o lado do caminho errado. Ele acha que ele quer explorar ao máximo o empregado dele, ele põe o empregado para trabalhar mais do que 8 horas por dia, enquanto que a lei até permite isso, mas em condições excepcionais.
E aí ele exagera naquele direito dele, entre aspas, e vai a fundo e acaba atrapalhando isso. Aí vem o poder público e vê essa questão do assédio moral. Aí o empregado, às vezes, muitas vezes, ele se acha que só tem direitos e não tem obrigações. E qualquer coisa que você dirige para ele pode entender mal. E aí vem esse subjetivismo. Então, realmente é muito complexo, mas os juízes do trabalho, eu digo isso com muita propriedade, porque eu atuo muito lá, eles estão preparados. A maioria, eles estão examinando cada caso, eles estão vendo com parcimônia, com muito cuidado, para não puxar tanto para o empregado, nem tanto para o empregador. Fazer justiça. Porque ele vai entender, e muitas vezes por prova, e tem que ser por prova, que aquela ordem que o patrão te deu, que o teu empregador te deu, ela não tem exagero nenhum. Aquilo, na verdade, é um cumprimento do seu dever. Ou, então, por outro lado, às vezes ele tem que falar, olha, você exagerou realmente nessa ordem, nessa imposição de obrigação do teu empregado. E tem que chegar no consenso, né? Tudo na vida é equilíbrio. Nem tanto, não é os extremos, tudo tem que haver equilíbrio. O patrão ou o empregador, ele não pode exagerar também no poder de direção dele, e o empregado também não pode exagerar e achar que ele vai cumprir aquilo que bem entende, ele não vê o lado da empresa, que a empresa tem horário para cumprir, tem obrigações para cumprir, e ele tem que observar isso também. Na opinião do senhor, o empresário, ele tem que ser temido ou admirado? André, eu digo sem medo de errar. Para mim, mas muito categórico. Eu digo que o empresário brasileiro é o homem ou a mulher, eu digo homem no gênero de espécie humana, ele é o cidadão mais corajoso do mundo. O corajoso não é aquele de enfrentar bandido, não, porque realmente estabelecer no Brasil, cumprir as regras, o empresariado brasileiro é um homem extremamente corajoso, porque tem que ter muita coragem para montar uma empresa. Isso não é desestimulante, o que eu estou dizendo. É que tem que se assessorar muito bem, tem que se armar, entre aspas, muito bem, para tomar todas as ações para se dar bem, porque a prova está aí. Várias empresas, as estatísticas da junta comercial está aí. Várias empresas, mais da metade das empresas, elas não resistem 1 ano de vida. Elas morrem com menos de 1 ano de vida, mais da metade das empresas elas estão morrendo. Por quê? Exatamente por causa disso. E o empresariado brasileiro, falta segurança jurídica para, às vezes, você tem uma determinada situação hoje, que daqui a algum tempo, ainda que no decorrer do processo judicial é comum, inverte-se aquela situação e muda tudo, e nós não temos essa segurança jurídica necessária. Daí vem coragem. Mas aí nós entramos numa questão que é empresário e empreendedor. São coisas muito parecidas, mas bem diferentes, né? E aí, talvez o empreendedor, ele morra em 1 ano. O empresário, normalmente, ele não morre, porque ele não aposta no negócio que não tenha ali uma capacidade rentável. Estamos vendo o caso do Eike Batista, esse pessoal todo, né, que às vezes, sem investir, ele consegue ganhar. E aí nós estamos vivendo no Brasil o jeitinho brasileiro que hoje está se dando o nome de empreendedor. Qual que é a diferença desses empresário e empreendedor? Bom, realmente, a diferença é enorme. Eu diria, um é aventureiro. Ele não tem compromisso social nenhum, porque a empresa dela tem sim a responsabilidade social dela. Sim. Ela tem que ver que ela está dando um emprego, junto com o emprego tem uma família toda atrás daquele tem que cuidar posto. Da saúde do funcionário, tem que cuidar a questão até do questão insalubre. Insalubre, né, então, ele tem que ver, o empresariado, ele tem que entender que o empregado de bem, saúde, mental e física, ele vai ser altamente rentável e lucrativo para ele. Ele não pode espoliar a mão de obra, ele tem que dar condições dignas de trabalho para que aquele trabalhador possa te dar retorno. E quando esse trabalhador vira empreendedor? E aí ele se torna, o conhecimento que ele adquire na empresa, ele se torna ali um adversário do empresário. Isso é muito comum. O empregado, isso ocorre demais. O empregado, quando ele atinge um ápice, ele tem
todo aquele conhecimento que ele teve lá no emprego dele, ele chega um ponto que ele acha que a empresa ficou pequena para ele. Então ele sai dali, pega todo aquele conhecimento, aquele know-how e vai montar um empregado, uma empresa e vai ser concorrente do patrão, porque ele adquiriu todo aquele conhecimento com aquilo que ele adquiriu lá no seu emprego e vai concorrer com o patrão. Isso ocorre muito, realmente isso ocorre muito. Hoje o grande dilema das empresas é: vamos investir no funcionário para formar uma mão de obra? Aí vem o risco, né? Porque há uma carência de mão de obra qualificada. As empresas são obrigadas, inclusive é comum, andando pelas ruas, pelo interior, por exemplo, empresas que admitem pessoas sem experiência, dão o curso de formação, profissionalização de graça para ter a mão de obra. E aí o empresário fica pensando: estou criando um adversário, estou criando um concorrente, estou criando um funcionário, estou criando um parceiro. O senhor que está nessa área, o que o senhor diria? Invista na mão de obra, forme, qualifique, ou qual o conselho que o senhor daria? Olha, realmente, é um dilema. Ô, André, é risco. Você tem que, porque como é que você tem que qualificar teu empregado para ele te dar retorno? O governo deveria fazer isso, né? Também, eu acho que uma das missões do governo primordial é educação, qualificar a mão de obra. Dentro dessa educação, em todo sentido, é qualificar a mão de obra. Então, é realmente um dilema. Isso ocorre muito. Mas como é que você não vai criar condições, preparar o teu empregado, dar conhecimento para ele te dar retorno? Isso é um risco que acontece demais, isso. Realmente é um dilema, porque você não pode ter um empregado desqualificado, você tem que qualificar ele. Você vai qualificar ele, aquilo que o governo devia ter feito, e não faz. Mas há um mecanismo aí, André, que quando você, por exemplo, você vai pagar uma bolsa de estudo para o teu empregado, um curso profissionalizante, a lei permite que você faça um contrato com ele, que você vai dar aquela orientação para ele, vai dar aquela formação profissional para ele, mas que ele tem que compensar aquilo em prestação de serviço. Se ele sair, agora, isso tem que ser mediante acordo coletivo. O que é acordo coletivo? É um acordo individual que você faz com o teu empregado especificamente, com a anuência e interveniência do sindicato da classe. E isso é perfeitamente. Se ele sair e pedir conta, você tem o direito de pedir o reembolso. A Justiça Trabalhista reconhece isso perfeitamente. O direito de você se restituir se ele houver uma rescisão contratual normal, eu digo normal, não aquela por justa causa, o que deu causa, o empregado ou o patrão. Mas dentro da normalidade, falou, eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou montar uma empresa. Mas tudo bem, mas você vai me ressarcir, porque eu investi em você. Então, o empregador, ele tem esse mecanismo de proteção, viu? Aí o senhor fala sobre essa questão do honestidade, do funcionário chegar e dizer, não quero trabalhar mais aqui, mas ele forma-se mão de obra e começa a criar motivos para ser demitido. Aí nós vamos entrar nessa indústria do seguro-desemprego, vamos entrar nessa indústria de que o empresário, ele está errado ou ele está certo? Porque muitas pessoas estão recebendo seguro-desemprego, chega para o empresário e fala assim, olha, estou recebendo seguro-desemprego, então vamos fazer um acordo nós dois aqui, eu vou trabalhar tanto tempo, não assina minha carteira, porém me paga o salário. Acontece um acidente ou alguma coisa qualquer, e aí, quem que é o errado na história? Bom, aí já é crime. Aí já extrapola. Crime de quem? Dos dois. Do corrupto ou do corruptor? Dos dois, os dois. Porque está sendo conivente, ele está sendo coautor com aquilo. O patrão, o empregador, que aceita o empregado, primeiro, não assinar carteira, ele já está cometendo, aí já não é crime, ele está cometendo uma infração na legislação trabalhista. Agora, o crime está em a pessoa, o empregado, receber um seguro de emprego que ele não tem direito e o patrão convivendo com aquilo e dando anuína com aquela situação. Ele está fraudando o sistema do seguro-desemprego, um sistema federal, isso tem previsão em lei, e isso aí é crime e não pode, realmente isso não pode. Nós vamos falar sobre esses assuntos e outros mais, né, das reformas. É um intervalo comercial e a gente volta rapidinho, continuando conversando aqui com o Dr. Ricardo Oliveira, especialista em direito empresarial. Lá na entrevista, né, uma aula, uma prestação de serviço. Um instante só, a gente está de volta.
De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, conversando com o Dr. Ricardo Oliveira, advogado, especialista em direito empresarial, né? Afinal de contas, estamos vivendo no Brasil agora, né, uma ascensão, todos são empreendedores, todas as pessoas querem ter o seu negócio e nada melhor do que conversar com um especialista nessa área para que a gente possa ter. Doutor, veio o Super Simples, né? Onde ali o empresário, ele teria alguns benefícios. Só que a lei, a gente falava a questão dos juristas, né? Ele enxerga, por exemplo, um ramo de uma atividade, ele exclui do Super Simples, mas não sabe que ali tem 2 ou 3 pessoas trabalhando naquela atividade e tem uma empresa com 10 mil funcionários. Então, ou seja, diante da lei, todos são iguais, né? A lei já fala, a Constituição fala isso. Mas não deveria haver ali uma interpretação melhor disso? Então, o Super Simples, primeiro, o que é o conceito de igualdade? Isso é filosófico e é real. O princípio E é constitucional. E é constitucional. O princípio de igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na proporção dessa desigualdade. Então, trazendo isso para o caso concreto, você disse bem, uma empresa com 10 mil empregados, ela tem toda uma estrutura, ela tem um faturamento compatível, e estrutura física, humana... Ela é financeiramente viável, ela é economicamente viável, ou seja, ela tem ali benefícios, né, que a pequena não tem, inclusive BNDES, essas coisas assim, né? Desculpe, só para fazer essa... Exatamente, inclusive essa questão, ela tem facilidade, porque os investimentos dela são grandiosos, são imensos, e aí ela precisa, é aí que vem, ela tem os canais legais de obter financiamento para os investimentos dela, bem subsidiados, com juros bem baixos, oportunidade que o pequeno não vai ter. E aí, quando essa estrutura tão grande, ela é evidente que ela está em vantagem com o pequeno. Daí vem a lei do Simples Nacional, do Super Simples, tentando quebrar essas barreiras. Ou seja, o pequeno, você não pode comparar ele com o grande. Então tem uma desigualdade aqui muito grande. Essa proporção aqui, nós vamos tentar diminuir ela para diminuir essa distância entre vocês. A distância você nunca vai conseguir igualar os dois, mas você pode criar, e o governo tentou fazer isso e tenta fazer isso, criar mecanismos legais para que diminua teus encargos, as tuas obrigações. Isso implica em quê? Que você, em tese, você não precisa ter uma assessoria tão grande, tão grandiosa quanto uma empresa grande. É evidente que se você é pequeno, os teus problemas são pequenos, porque os problemas não se iludam. Ele é na mesma proporção do teu tamanho. À medida que você vai crescendo, os teus problemas vão crescendo na mesma proporção. Empresa grandes problemas. Empresa pequena, pequenos problemas. Aí as empresas acabam falindo. Quando uma empresa pequena pensa grande ou quando uma empresa grande pensa pequeno. Exatamente. Eu digo muito isso. Eu falo assim, guardando as devidas proporções, uma empresa pequena, ela tem que ter gestão, ela tem que ter organização tal como uma grande, guardando as devidas proporções. É evidente que ela não vai ter aquela estrutura nem humana nem física para fazer igual a grande. Daí vem o Super Simples, tentando equalizar essa distância, diminuir ela, ou criar condições, mecanismos, para que ele tenha, no mínimo, sobreviva. Porque a carga tributária é pesada, e se ele não tiver uma facilidade nessa questão, ele vai se sucumbir. A possibilidade, a probabilidade dele sobreviver é muito pequena. Então vem essa questão do Super Simples para resolver. E o Super Simples tinha uma injustiça, no meu entendimento, André, que era essa questão seguinte: o governo, micro para ele, não era tamanho. Quer dizer, ele atropelou conceito básico, conceito didático, conceito literal de pequeno.
várias atividades, principalmente as intelectuais, por exemplo, o advogado, o jornalista, ele não podia ser optante pelo sistema simples, porque o governo simplesmente fala, não, você não pode ficar, mas por quê? Eu sou pequeno. Ele não via sobre essa ótica. Agora houve um acréscimo, uma alteração na lei. Só para, assim, porque o telespectador às vezes tem dificuldade de entender, ele era visto pela atividade e não pelo seu porte, né? Ou seja, você exerce a função de advogado, presumo que você ganha muito. Então, você está numa atividade rentável. E aí você não pode entrar no super simples. Você está numa área de comunicação, presume-se que você ganha muito, porque outros ganham muito. Então, a atividade, ela é o diferencial nesse processo. Aí é um conceito, exatamente isso, eu digo, essa maluquice do governo, que ninguém explica isso. Porque pelo código de atividade, não é só, na verdade o sistema é esse, ele vai pelo código de atividade, mas ele tem, o governo sabe que, por exemplo, um escritor, nem todo advogado, e aliás a maioria dos advogados, nós somos pequenos, são poucos os escritórios grandiosos que atuam no Brasil todo, que tem filiais e tudo mais. Então, a grande maioria dos advogados, nós somos pequenos, assim como os jornalistas. Você, comparando com uma organização muito grande, com poderosíssimos, então o governo sabe disso, mas ele mantinha esse sistema injusto, e extremamente injusto, eu digo até antissocial, porque é questão de inclusão social, na medida que ele tentar impedir você de ter um sistema tributário muito menos complexo e não permitir que você faça uso desse sistema, mas sabendo que você é pequeno, porque quando você faz, o governo te vigia, ele te fiscaliza e ele sabe muito bem o teu faturamento, ele sabe qual o advogado que é grande, qual o advogado que é pequeno, qual o jornalista que é grande, que tem uma organização, enfim, ele tem todos esses números, mas ele insistia num absurdo, que é não reconhecer o tamanho da empresa. Agora ele corrigiu isso, cujas regras vão valer somente a partir do ano que vem e parece que vai corrigir. Agora, nós temos que ter muito cuidado que não se iludam. Não, as pessoas, eu tenho dito muito isso, as consultas que eu estou tendo são várias. E as pessoas falam assim, agora eu posso, né, doutor, participar do Super Simples. Calma, nós temos que analisar se vai ser compensador. Então, toma muito cuidado quando o governo te dá. E, geralmente, quando ele te dá com a mão, ele te toma com a outra. Então, temos que analisar com muito cuidado, caso a caso, para saber se é vantajoso ou não. Agora, o senhor colocou uma situação que é uma realidade. O empresário, digamos assim, vamos criar uma situação aqui hipotética, né? Ele é o sanduíche. Por quê? Ele tem que manter a empresa funcionando e, para isso, ele precisa de captar recursos, cuidar dos funcionários. Mas, por outro aspecto, ele tem que buscar investimentos, tem que buscar dinheiro, tem que buscar uma série de coisas. Então, ele fica ali meio espremido, né? Cuida da empresa e busca recursos. Cuida da empresa e busca recursos. E sempre tem o governo ali. Como o senhor mesmo disse, é uma realidade, né? Aquele sócio que fica sentado, esperando só o plim-plim entrar, o dinheiro entrar e ele arrecadar. E o empresário, ele fica como se fosse um sanduíche ali, né? Ele tem que cumprir com as obrigações com o fisco, com todos, mas tem que buscar o lucro também. E aí a gente precisa de uma assessoria para dizer, desacelera, calma, mais ou menos isso, né? Às vezes até o advogado, ele vira até um conselheiro, um psicólogo, ele transcende a questão do direito, né? E passa a ser até um psicólogo do empresário, ou estou errado? É exatamente isso. É comum a gente até ultrapassar esse campo, porque o empresário, às vezes, principalmente quando ele chega em você, ele já chega com um problema enorme. A maioria deles, a não ser aqueles grandes empresas que têm assessoria jurídica própria e contratada, mas a maioria dos empresários, eles chegam com a gente com um problema. Por quê? Ele não teve uma assessoria antes para fazer uma prevenção. Não existe, eu digo assim, da empresa média para baixo,
ela, até, às vezes até grande, empresas grandes, ela não se cuida dessa parte. Agora, esse é um dos grandes problemas, uma das grandes coragens do empresariado, é exatamente nisso. Ele fica, o empresário está no meio, do lado de cá está o empregado, que ele tem que pagar o salário dele, os encargos dele, cumprir as obrigações dele. Do lado de cá tem o investimento que ele tem que olhar, e tem o governo também. Que o governo, se ele não cumprir, se ele não cumprir as obrigações dele em dia, o governo é o primeiro a exigir dele, a bater na tua porta e cobrar a parte dele. Não se iluda. E ele tem que cuidar do empregado, ele tem que cuidar do governo e tem que buscar investimento. Então, são muitas atribuições, e eu digo, André, mais adiante, é que desde quando a economia brasileira se estabilizou, aqui não me interessa nenhum governo e nem toco no assunto. Eu digo sempre que apolítico, porque quando a gente fala da economia estável, que foi implementada em tal governo, aí a gente não pode nem falar o nome do governo, porque senão o pessoal já acha que você está indo para aquele governo, partido, e não é nada disso. Enfim, quando a economia brasileira se estabilizou, André, eu digo muito, na época acabou o lucro fácil. O empresário, e assim ele é tratado no Código Civil Novo, ele é um profissional, tal como um advogado. Então, se você é médico, se você é jornalista e você tem a tua empresa, você tem duas profissões, André. Você é um profissional jornalista e você é um profissional empresariado. Se você não o é, você tem que se tornar, porque o lucro fácil, aquele lucro que o empresário investia no mercado financeiro e recuperava todo o prejuízo, você não tinha aquela preocupação, aquilo acabou. E por incrível que pareça, a economia foi estabilizada, começou a estabilidade dela lá em 94, em julho de 94, até hoje tem empregador que não acordou para isso. O lucro diminuiu, é evidente que, exceto alguns ramos de atividade, mas o lucro diminuiu e o empresário ele tem que ser profissional, porque para superar isso aí que você falou, cumprir as obrigações trabalhistas em dia, atender o governo, fazer investimento, porque o cidadão ele tem que crescer. Se ele não crescer, o empresariado, se ele não crescer, o vizinho dele, o concorrente dele está crescendo, ele vai perder mercado. Então ele tem que ter todas essas preocupações e ele tem que ter condições. E se ele não for profissional, se não qualificar, ele vai ser sucumbido no mercado. Mas aí, para a gente, já temos só mais um minuto, a grande dificuldade é você dizer para o empresário que ele precisa se adequar à realidade, porque todo bem-sucedido, ele tem uma história triste, humilde para contar e não tem uma assessoria, não fala que ele passou por assessorias que disseram isso e aquilo, e todo empresário, ele tem aquela coisa assim, não, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou isso, ou seja, você é SA, você é dono da toda a empresa. Essa é a forma que no começo eu pedi para o senhor para que dissesse o que é a atividade hoje do advogado empresarial, para a gente terminar também, falando sobre a importância da pessoa entender que ela não entende tudo, A empresa ela tem departamentos e aí esse é um dos talvez mais importantes, Porque qualquer decisão que você tomar vai parar na justiça. E aí a necessidade, Exatamente. Esse recado final para aquele empresário ou para aquelas pessoas que estão querendo ingressar nesse mercado, sou de uma pessoa experiente, eu conheço a história do senhor, é um dos advogados mais respeitados em Goiás, no Brasil também, vitorioso em muitas causas. Já que nós estamos tendo aqui um bate-papo, aquele recado que o senhor daria para o empresário, para o empregado e também um puxão de orelha no governo? Bom, o empresário, eu digo, e falo isso com muita propriedade, eu julgo ele, o empresário brasileiro, muito corajoso, uma pessoa de muita coragem. Eu digo para ele o seguinte, observa, porque transcende as questões jurídicas, mas ele observa o perfil dele, ele vê, ele se autoexamina, vê qual que é o potencial dele, porque como você bem disse, ele não sabe de tudo, ele não sabe tudo, e não se iluda, qualquer erro dele vai parar na justiça.
E aí entra o advogado e a situação muitas vezes já está consumada e você tem muito pouco a fazer. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo o seguinte, ele faça uma autoanálise, vê o perfil dele, o potencial dele, e aquilo que ele não dá conta, ele tem pouco conhecimento, ele procura ajuda. Várias situações, ele paga uma consultoria por uma vez por mês, consulta um advogado empresarial para ele te orientar. E André, não se iluda, várias vezes eu previ as situações, recomendei ao empresário, ele não ouviu e se deu mal. E ele falou assim, doutor, se eu tivesse ouvido você lá antes, e acaba infelizmente em tragédia. A empresa quebrou, fale, porque ele acha que ele entende de tudo, que ele é obrigado a dar conta de tudo, e nós seres humanos, nós somos limitados. Ele tem que entender que ele é limitado, que ele não conhece tudo, ele não domina tudo. Se ele é bom na área comercial, naquilo que ele faz, no seu profissionalismo, no seu jornalismo, você é bom nisso, você fica com essa área, o resto, você passa para frente, contrata assessoria. Não é uma despesa, na verdade, é um investimento, porque aquilo vai salvar o teu empreendimento, a tua vida, a tua família e um monte de família que trabalha, que são os seus empregados, que atrás dele, por sua vez, tem uma família atrás disso. Doutor Ricardo Oliveira, advogado conceituado, respeitado, especialista em direito empresarial. Posso dizer, o tempo já estourou, mas eu posso dizer que, a exemplo da saúde, a prevenção é o melhor remédio? Sem dúvida. Antes de fazer qualquer atitude, o risco é muito grande, a insegurança jurídica é muito grande. Se você não tiver precaução, vai dar problema com certeza. Eu digo muito que por eu lidar no ramo empresarial, só os 30 segundinhos. O contador, ele é fundamental nessa situação. E às vezes o empresariado reclama muito do contador, porque ele não consultou nem o contador, nem o advogado dele. Ele já traz o problema, e a situação já está consumada. Então tem que haver a prevenção. Ok. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, por essa aula, né? Porque eu sempre falo que a concessão da televisão é um serviço público e a gente tem que devolver isso para o cidadão. E nada melhor do que trazer uma pessoa competente, especialista na área, para prestar esse serviço de utilidade pública. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, e você disse muito bem. Isso aqui é uma questão de utilidade pública. Parabéns para você. Obrigado pelas elogios. Obrigado. E nós vamos voltar a falar depois sobre a questão do Código do Consumidor, né? Porque tem que andar com o advogado do lado. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.